Olá a todos, bem-vindos ao Diálogos pelo Clima, uma iniciativa que visa engajar diferentes profissionais que atuam na área jurídica pública e representantes da sociedade civil em temas que dialogam diretamente com as mudanças climáticas e o combate ao desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Essa iniciativa ela foi pensada para ocorrer em diferentes etapas, que envolve tanto a comunicação online quanto presencial. Com isso, a gente espera compartilhar o máximo possível de informações confiáveis e ideias inovadoras. A gente chega hoje ao último encontro desse ciclo de eventos online. Muito felizes com as contribuições interessantes e as ideias compartilhadas até o momento. A gente teve diferentes temas que nos permitiram e estão nos permitindo trocas significativas que a gente acredita que vai beneficiar muito o meio ambiente. Esse sexto evento online vem logo após a COP27 e nos traz a oportunidade de refletir um pouco mais sobre as discussões ocorridas no Egito, as propostas para o Brasil o ano que vem, que sinalizam um enfoque muito grande no comando e controle na Amazônia, associado a alternativas econômicas e reconhecimento dos povos originários e diferentes grupos sociais. O que a gente percebe é que a questão social está posta. E, além disso, a COP também dedicou um dia exclusivo para o financiamento ambiental, que é o tema que a gente vem tratando aqui ao longo dos diálogos. Temas como transferência dos 100 bilhões de dólares ao ano para países em desenvolvimento, perdas e danos climáticos, formas de compensação, bem como a transição para uma economia de baixo carbono, foram alguns dos temas discutidos. E a nossa vontade aqui, estava até dando uma prévia antes com os palestrantes, é que a gente veja se fortalecer e ampliar o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris e que as unidades de conservação tenham cada vez mais um papel importante nessa agenda de mitigação. E por isso que o nosso encontro de hoje ele tem um tema das estratégias de proteção das unidades de conservação e preservação florestal para o alcance do Acordo de Paris. Quais seriam, então, essas oportunidades que a gente tem para melhorar as atividades que estão sendo desenvolvidas? Para contribuir com essa discussão, a gente trouxe três representantes de instituições que abordam diferentes olhares sobre ações que podem ser pensadas para o cumprimento dessas metas climáticas. A doutora Annelise Steigleder, acho que falei errado, de novo sobre o sobrenome dela, mas desculpa. Promotora de Justiça e diretora de Relações Internacionais da Abrampa, o doutor Daniel Viegas, que é procurador do Estado do Amazonas, e a doutora Caroline Prolo, que é advogada e diretora da Rede Laclima. Para quem não conhece, a Rede Laclima é uma rede de advogados voltada para compartilhar o direito das mudanças climáticas. E, como sempre, a gente está buscando esses diferentes olhares e abordagens para a gente pensar juntos quais são as soluções possíveis. Eu já agradeço de antemão a disponibilidade de vocês, a parceria, muito obrigada, e a abertura de diálogo. Só para a gente deixar registrado, tem um texto base disponível no site, lá vocês vão poder encontrar vários elementos que vão ser conversados hoje, é um texto introdutório, mas para a gente conseguir avançar numa discussão. Com isso, eu vou convidar para iniciar esse debate a doutora Annelise. Ela é promotora de justiça na Promotoria de Meio Ambiente de Porto Alegre, é vice-presidente do Instituto Direito para um Planeta Verde, que é uma referência, inclusive, diretora de Relações Internacionais da Abrampa e mestre em Direito pela UFPR. Ela é doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJS. Eu gostaria de passar a palavra e agradecer a participação. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Andréia. Me sinto muito feliz de poder participar do Diálogos pelo Clima, ao lado do Daniel Viegas, da Caroline Prolo. Nós estávamos conversando agora um pouquinho antes de entrar no evento, muitos aspectos em comum, muito interessante de ver a forma como as instituições realmente se unem e tentam encontrar soluções para um problema que é tão urgente, o problema das mudanças climáticas. Eu aqui venho falar pelo Ministério Público, representando a Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, que reúne membros do Ministério Público Estadual, Federal, do Ministério Público do Trabalho, e que gostaria de salientar que essa temática das mudanças climáticas tem sido uma preocupação central da Abrampa, já faz pelo menos uns 2 ou 3 anos, já realizamos vários eventos e capacitações para promotores de justiça. Se vocês entrarem na página da Abrampa, vocês vão reparar que tem já 2 publicações ali, né? Um livro sobre o Ministério Público e as mudanças climáticas, e, mais recentemente, um manual de litigância climática, de tal maneira que o Ministério Público brasileiro ele realmente quer se capacitar para entender esse assunto e tentar identificar formas de conexão
do tema das mudanças climáticas no seu trabalho cotidiano. E é interessante assim, todo esse percurso, porque eu, particularmente, sou promotora de justiça há muitos anos já. Tenho 26 anos de Ministério Público e trabalho há pelo menos 20 anos só na área ambiental. E hoje a gente procura dar uma roupagem diferente para aqueles trabalhos que se vem fazendo já desde sempre, que são todos os trabalhos que se dedicam à proteção da biodiversidade, à proteção da flora, combater o desmatamento, e dentre outros assuntos tantos que se trabalha dentro do Ministério Público. O que vem acontecendo de novo de uns tempos para cá? A inserção dessa camada conceitual do arcabouço das mudanças climáticas, porque, na realidade, se a gente vai pensar nas emissões atmosféricas que nós trabalhávamos como poluição atmosférica, acabam tendo, sim, uma relevância significativa para o aquecimento global. E no tópico das unidades de conservação, que é o nosso assunto dos diálogos de hoje, com muita evidência se pode perceber a conexão desses espaços territoriais especialmente protegidos com o objetivo de mitigação climática, porque nós vamos ter ali a manutenção, quem sabe a ampliação de sumidouros de gases de efeito estufa. Então, esse novo olhar para o tema que começou a ser inserido nas nossas ações civis públicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Ministério Público, que tem sido conduzido em prol da defesa das unidades de conservação e anunciando que essa tem sido uma preocupação intencional, ou seja, de tentar mostrar que a preservação desses espaços, a implementação das unidades de conservação, dialoga muitíssimo com o tema da mitigação das emissões de gás de efeito estufa, e a depender da localização das unidades, também pode contribuir para a adaptação climática, especialmente se a gente tem, por exemplo, unidades de conservação urbanas, né, RPPNs, APAs, onde se pode ter uma localização convergente com áreas de risco de inundação, áreas sujeitas a outros desastres, onde se pode ter, através da proteção da vegetação in situ, um efeito muito importante em termos de proteção das ocupações humanas contra, por exemplo, inundações, né, deslizamentos de terras. Então, esse é um aspecto que eu queria salientar. Lembrando, né, que a própria Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, nas suas diretrizes, estabelece nos seus objetivos, do artigo 4º, dentre os vários aspectos ali, a preservação, a conservação, a recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais, tidos como patrimônio nacional, e também a consolidação e a expansão de áreas legalmente protegidas, e ao incentivo ao reflorestamento e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas. Então, existe, sim, uma sinergia entre a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas e a Lei 9985 de 2000, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, muito embora no repertório da Lei 9985 a gente não encontre essa preocupação específica com o tema das mudanças climáticas, ainda não entrou no vocabulário da Lei 9985, mas é incontroverso que, a partir do momento em que se tem uma cobertura vegetal íntegra, e se tem ali vedação de conversão de uso do solo, se tem melhores oportunidades de atenuação dos efeitos deletérios, né? Nas cidades, especialmente, a vegetação ela tem efeitos comprovados de regulação da temperatura da cidade. Então, um assunto que é super importante, como proteger a cidade contra a formação de ilhas de calor, é um aspecto que pode ser enfrentado através do aumento dessa vegetação urbana e o estabelecimento de APAs, de rebios, de RPPNs, enfim, todas aquelas várias categorias de unidade de conservação pode cumprir um papel bastante significativo, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Queria também chamar a atenção
que esse trabalho que o Ministério Público vem fazendo em prol das unidades de conservação, através de ações civis públicas, ele pode ser categorizado como ações que indiretamente vão veicular o tema das mudanças climáticas, usando-se aqui uma classificação que já é quase tradicional, né, que é trabalhada por alguns autores internacionais, e que no Brasil o Caio Borges apresenta também, a Joana Setzer, onde faz aquela categorização dos tipos de ações climáticas, algumas que vão especialmente exigir o cumprimento de metas, o aparelhamento de órgãos públicos, em que o tema das mudanças climáticas aparece no pedido propriamente dito. Essas nossas ações em prol das unidades de conservação, elas podem trazer como um recurso argumentativo o tema das mudanças climáticas, porque, de fato, a proteção desses espaços vai cumprir um papel significativo para essa política pública, mas, muito provavelmente, não vão aparecer pedidos específicos nessa linha. Os pedidos vão ser no sentido, por exemplo, de promover regularização fundiária, de elaborar o plano de manejo, de respeitar o regime jurídico da própria unidade de conservação, de trabalhar também questões relacionadas à zona de amortecimento, que muitas vezes é objeto de pressão imobiliária, de ocupações. Então, eu aqui selecionei alguns assuntos para que vocês possam conhecer um pouco do leque de temas que acabam chegando ao Ministério Público. E acabei não falando, né, mas eu queria chamar a atenção para um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que, muito embora ele se refira ao regime das áreas de preservação permanente do Código Florestal, esse precedente, que é o RESP 1.782.692 da Paraíba, ali se tem já o princípio da preservação da integridade do sistema climático. Então, ele aparece assim, quase que en passant pela ementa, embora relacionado às APPs, é um princípio que vai ter muito sentido quando se estiver diante da preocupação em proteger e implementar as unidades de conservação. Então, quais seriam os eixos de atuação do Ministério Público, né? Então, se vocês pesquisarem na jurisprudência dos tribunais, vocês vão ver muitas situações de atuação do Ministério Público. Então, uma das mais óbvias, assim, mais evidentes, é a implementação de fato da unidade de conservação, porque muitas vezes ela é criada por um decreto, por uma lei, só que ela não é implementada efetivamente. E as unidades de proteção integral, elas precisam ser desapropriadas na maior parte das vezes, com exceção de uma ou duas ali, monumento natural e alguma outra que não precise, né? As demais, como o parque, enfim, vão precisar ser desapropriadas. Então, a regularização fundiária acaba sendo, muitas vezes, um foco da atuação do Ministério Público. Em outros casos, a unidade de conservação ela é uma unidade de papel, porque ela não chega a ter uma utilização compatível com as suas finalidades. Aqui em Porto Alegre, nós ingressamos com uma ação civil pública contra o município, que havia instituído um parque chamado Parque Saint-Hilaire, é um parque localizado na divisa entre Porto Alegre e Viamão, um parque urbano, só que ele é muitíssimo invadido, muito ocupado, né? Então, o município é réu nessa ação civil pública em que se discute desde 2008 a regularização fundiária, mediante o reassentamento das famílias, porque se formaram verdadeiras comunidades dentro desse parque, a ponto de o próprio município já ter encaminhado um projeto de lei para desafetar uma parte do parque, porque as áreas já são muito consolidadas e dificilmente serão revertidas. Então, essa é uma atuação bastante intensa, fazer com que os parques, com que as EBIOS, enfim, as unidades de conservação saiam efetivamente do papel. Um outro ponto que é muito comum no nosso trabalho é a atuação para a elaboração do plano de manejo, porque toda unidade de conservação precisa ter um plano de manejo. E, muitas vezes, a unidade de conservação é instituída, mas o plano de manejo não é elaborado, ou passam-se anos e ele não é revisto.
E esse tema do plano de manejo hoje se tornou um assunto estratégico, porque existe o interesse muito importante dos estados, de modo geral, de promover a concessão da gestão das unidades de conservação do tipo parque, que podem constituir ativos turísticos bastante relevantes, e por isso, então, o próprio BNDES tem uma carteira de concessões. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo já tem um parque já foi objeto de concessão e outros tantos estão em vias de selo. Então, qual é o grande cuidado que o Ministério Público tem nesses casos? De verificar se aquilo que vai ser objeto de concessão, que são as zonas de uso público do parque, são assim definidas nos planos de manejo e se existe uma coerência com o plano de manejo. Muitas vezes os planos de manejo estão desatualizados já há muito tempo. Então, o que vai ser objeto de concessão precisa ter uma correlação com as finalidades do parque, porque geralmente é o parque que vai ser objeto da concessão, justamente pela sua vocação turística e recreativa. Então, esse também é um aspecto muito importante da atuação do Ministério Público, que é um trabalho recentíssimo. Aqui, inclusive, uma das nossas colegas pela Abrampa, Aline Salvador, promotora de Justiça da Bahia, ela tem feito uma atuação importante junto ao BNDES mesmo, junto a outras instituições, exatamente nesse intuito, né, de tentar demonstrar quais são os aspectos imprescindíveis que têm que ser examinados para evitar conflitos lá na frente, caso publicado um edital de concessão. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a própria temática da desafetação da unidade de conservação. Muitas vezes, essa desafetação é feita através de um decreto, o que é inconstitucional, na medida em que a Constituição de 88 exige que qualquer alteração que envolva uma desproteção jurídica seja sempre por lei. Só que, às vezes, essa desafetação ela acontece através do impacto significativo que ocorre na unidade de conservação. E um exemplo que eu queria trazer para vocês é o caso do Parque Estadual do Turvo, que fica aqui no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, e que tem algo de espetacular, que é o Salto do Turvo, né? O salto que é um dos maiores saltos que existe no mundo, né? Então, ele tem uma importância incrível. E o que aconteceu nesse parque? Em virtude da intenção de se fazer uma hidrelétrica, havia a perspectiva de inundação de 60 hectares do Parque Estadual do Turvo. E isso tudo sem lei, sem nada, ou seja, dentro do próprio licenciamento estava sendo viabilizada a destruição de 60 hectares, o alagamento de 60 hectares, especialmente em zonas primitivas do Parque Estadual do Turvo. Então, nesse caso, o Ministério Público Estadual e o MPF ingressaram com uma ação judicial, conseguimos suspender, depois anular esse licenciamento, justamente em virtude dessa desafetação que, na prática, aconteceria caso o Parque Estadual do Turvo fosse inundado. Então, esse também é um aspecto muito importante para a gente, né? E outros pontos, a questão da participação social. Então, a participação efetiva, quando da constituição do parque ou da unidade de conservação, a participação em conselhos gestores deliberativos, o que é relevante quando se tem comunidades tradicionais, o controle de licenciamento de atividades que possam afetar a unidade ou a zona de amortecimento. Então, assim, são vários os temas, de modo que eu queria deixar como mensagem final, em virtude do nosso tempo, que é relevante se poder incluir essa camada a mais argumentativa, de mostrar que não é apenas a biodiversidade em si que vai ser atingida, mas também a relevância da conservação desses espaços para essas finalidades de mitigação climática no âmbito dos objetivos da nossa lei federal da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Então, para respeitar o tempo, fico por aqui e depois me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, doutora Annelise. Vou até pegar aqui, primeiro dizer para todo mundo que a gente
já disponibilizou o livro de atuação do Ministério Público, mudanças climáticas, no chat, para quem tiver interesse. Acho que vale a pena, porque traz esse link, inclusive, sobre as unidades de conservação como consumidores de carbono, que é algo importante e relevante dentro do que a gente vem, dos compromissos do Brasil com as metas climáticas, e que é um ponto que a gente vem trazendo para discussão. E aí pegar duas coisas da sua fala. Primeiro, dizer que já tem um comentário aqui no chat falando, a Kelvin de Souza falou assim, olha, no Ceará, mas vocês também têm um papel muito importante na conivência com as secas e os impactos da desertificação. Então, a pessoa vem trazendo assim, esse aspecto do clima. Mas uma coisa que você falou assim, é bem relevante para a gente. A gente vem trazendo que assim, são diferentes ações que a gente precisa tomar para que as unidades de conservação sejam, de fato, sejam consolidadas e sejam tiradas do papel. E uma delas seja a estruturação do Estado também para conseguir dar respostas, alternativas econômicas de quem está no entorno dessas unidades e muitas vezes dentro dessas áreas. Como é que a gente trabalha esses diferentes papéis para que não seja só ações de comando e controle, mas sejam também ações propositivas econômicas e viáveis para que a gente consiga criar um ambiente que essas unidades sofram menos os impactos de recategorização, de redução delas, ou mesmo de extinção do modelo. Então, já vou trazendo aqui, puxando o link de algumas coisas para a gente conversar nos diálogos. E vou passar a palavra para o doutor Daniel Viegas, que é procurador do Estado do Amazonas, chefe da Procuradoria de Meio Ambiente, mestre em Direito Ambiental, doutor em Direito pela Emina FMG e pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e que participa de algumas redes bem interessantes no Amazonas com diferentes atores do sistema de justiça brasileiro. Então, queria agradecer a participação e passar a palavra. André, obrigado. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar podendo conversar e dialogar com a Annelise, com a Caroline, contigo, com quem está nos assistindo. A gente tem tentado, a partir da Procuradoria do Estado, articular outros procuradores de Estado da Amazônia Legal. Então, a gente criou esse ano o Fórum Estadual de Procuradores de Estado da Amazônia, do Meio Ambiente da Amazônia Legal. São todos os procuradores de Estado que atuam na área ambiental e que se veem com os mesmos problemas. Então, ultimamente, nós temos 3 focos principais, que é a discussão do mercado de carbono, a discussão da efetivação das ações de comando e controle, da cobrança das multas ambientais e a violência dentro dos territórios tradicionais e dentro das unidades de conservação, com uma presença de facções criminosas e crime organizado, que a gente aqui na Amazônia a gente tem cada vez mais, as nossas fronteiras são desguarnecidas e a gente tem uma presença muito grande do crime organizado que está atuando próximo dessas comunidades, vitimizando muitos dos seus moradores. E a fala da doutora Annelise foi excelente, porque tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui no Amazonas em relação às unidades de conservação e às áreas de importância ambiental. Há 12 anos atrás, a gente iniciou, junto com a Procuradoria da República, junto com os movimentos sociais, junto com os representantes das comunidades e junto com os entes, tanto federais quanto estaduais, que cuidam de regularização fundiária, que cuidam da questão ambiental, o Diálogo Amazonas. Esse Diálogo Amazonas, a gente se reunia uma vez por mês para discutir a regularização fundiária dentro das unidades de conservação. E, a partir desse diálogo, a gente conseguiu consolidar alguns entendimentos jurídicos que permitiram que o Estado superasse um debate ultrapassado entre União e Estado, porque nós temos, só no Amazonas, nós temos 42 unidades de conservação estaduais e 26 unidades de conservação federais. Muitas unidades de conservação federais foram criadas em áreas estaduais e vice-versa. Então, durante muitos anos, o entendimento tanto do Estado quanto da União era: você quer usar a área, me indenize, que eu te disponibilizo a área. Só que nem o IBAMA, o ICMBio posteriormente, tinha dinheiro para fazer essa indenização ao Estado, e nem o Estado tem esse recurso para indenizar a União das unidades que estão criadas dentro do seu território. E aí a gente começou a discutir o entendimento de que, olha, por que o Estado e a União, se é a unidade de conservação, e eu estou tratando especificamente das
que dizem respeito às reservas extrativistas, às florestas, às reservas de desenvolvimento sustentáveis, que são unidades de conservação criadas especificamente para atender povos e comunidades tradicionais, se o objetivo é esse, quando se cria unidade de conservação, não há interesse que esteja em colisão. Então, por que o Estado e a União não fazem um termo de cooperação técnica e fazem a concessão de direito real de uso para a comunidade? Porque se o imóvel é meu e seu, e a gente está decidindo passar ele para um terceiro, então não tem discordância, vamos passar junto para o terceiro, e é para essas comunidades. E a gente começou a consolidar a tese de que o Estado e a União podem fazer a concessão de direito real de uso de toda a poligonal da unidade de conservação para a associação mãe, que representa as associações das comunidades que vivem nessas unidades de conservação. Com isso, a gente conseguiu destravar a regularização fundiária dentro das unidades de conservação e, finalmente, trazer essa segurança jurídica para esses povos e comunidades tradicionais que sequer conseguiam se aposentar, sequer conseguiam recurso, financiamento no banco para poder implementar sua atividade econômica. E são atividades econômicas, são cadeias produtivas fundamentais, porque são cadeias produtivas que já funcionam. É a cadeia produtiva do açaí, é a cadeia produtiva dos óleos, a cadeia produtiva da castanha. Só a cadeia produtiva do manejo do pirarucu, porque a gente só pode comercializar o pirarucu dentro, que são objeto de manejo pesqueiro, e esse manejo é feito nas unidades de conservação. Só o manejo do pirarucu coloca mais dinheiro nos municípios do interior do que o Fundo de Participação Federal dos municípios. Então, a gente tem cadeia, e às vezes o Estado e os governantes que passam pelo Estado ficam num feitiço de pecuária, de soja, mas não sabe, cadeias que o Estado não tem perfil, nem tem infraestrutura para escoar a produção, para investir nisso, e deixa de lado cadeias produtivas que são controladas por essas comunidades e que geram muita riqueza e que não tem, às vezes, suporte público para se desenvolver. Mas só a proteção das unidades de conservação não são suficientes. E a gente começou a perceber isso. Por quê? Porque o desmatamento está aumentando violentamente no estado do Amazonas nos últimos anos. A gente tem dados oficiais do INPE, mas pelos dados que o Estado consegue levantar, o desastre é ainda maior. E a gente começou a perceber que, de outro lado, todo o mercado financeiro começa a se voltar para a economia verde, para as políticas públicas, para o mercado de carbono, para transformar o que talvez seja algo imaterial ainda, em objeto de política econômica, de valor econômico. E aí a gente começou a ponderar a seguinte reflexão, que é muito comum. Eu já morei no Mato Grosso, já morei em Pernambuco, já moro aqui. É muito comum em locais que você tem comunidades indígenas próximas, as pessoas tratam de forma muito pejorativa esses povos. Então, é muito comum aqui no Amazonas, e já ouvi isso em outros estados também, vocês falarem, são índios fake, não são índios, usam relógio, usam celular, sabe? Na população tradicional, não, isso é o caboclo, que é uma forma de você uniformizar e invisibilizar a diversidade étnica que você tem no interior do estado. Só que o problema é que a grande questão é que isso que a sociedade trata como algo pejorativo, hoje pode ser o futuro econômico do estado do Amazonas, porque são essas comunidades que protegem as maiores áreas de floresta. Por mais que o desmatamento tenha aumentado nos últimos anos, ele não tem aumentado dentro das unidades de conservação. Ele está aumentando dentro de glebas estaduais e federais que não estão destinadas, ou em assentamentos do INCRA. E a gente tem 58 milhões de hectares de terras federais e estaduais não destinadas no Amazonas, que viram foco para grilagem de terra, para demanda de terra. E aí a gente começou a discutir estratégias para tentar fazer garantia territorial que, ao mesmo tempo, significasse uma garantia de proteção ambiental. Foi aí que a gente, em diálogo com a Assembleia Legislativa,
conseguimos aprovar uma pequena alteração na nossa lei de terras, acrescentando um artigo na concessão, no artigo que prevê a concessão de direito real de uso, porque o artigo fazia uma previsão, uma perspectiva de um direito individualista, e a gente acrescentou um parágrafo único com 4 linhas dizendo que a concessão de direito real de uso ela pode ser concedida por prazo indeterminado, de forma gratuita, para povos e comunidades tradicionais que estejam ocupando terras públicas estaduais. Com esse parágrafo, a gente começou a discutir o que a gente está denominando, está para sair um decreto regulamentador do governador disso, são os territórios de uso comum, que é uma forma jurídica que dá uma plasticidade de regularização fundiária que possa se adequar à especificidade de cada povo ou de cada comunidade. Então, a gente já tem 2 casos muito alvissareiros. A gente tem uma aldeia indígena que a gente conseguiu abrir uma matrícula e regularizar, que é um povo indígena que a FUNAI não demarca o território deles, e aí eles estão dentro de uma terra estadual e o Estado não poderia se omitir em regularizar porque eles são indígenas, porque senão estaria criando uma discriminação, seria um racismo estrutural revelado, né? A gente estaria criando uma discriminação porque eles se auto-identificam como indígenas. Então, o Estado conseguiu emitir uma CDRU e houve a matrícula dessa aldeia e que garante uma camada de proteção. Não estou aqui dizendo que isso substitui demarcação de terra indígena, longe de mim isso, mas cria pelo menos uma camada de proteção a esse território, a esse povo, a essa comunidade. E conseguimos recentemente um território de uso comum do Rio Manicoré, que beneficiou mais de 16 comunidades e protegeu 380 mil hectares de floresta no município de Manicoré, que agora os entes públicos, os operadores do direito, Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, a própria Procuradoria podem acionar o Estado para criar proteções ambientais, para levar política pública para essas comunidades. Então, esses territórios de uso comum, eles dão a possibilidade de o Estado fazer regularização fundiária para povos indígenas e comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, levar para essas e, ao mesmo tempo, abrir um novo campo de discussão de política econômica. Porque aí a gente vai agora discutir com eles, não é mais o direito à terra, o direito à terra está garantido. O que a gente tem que discutir com eles e oferecer para o diálogo com essas comunidades que desenvolvimento econômico eles querem. Eles querem ter um programa de RED, um programa de carbono. Então, vamos debater com eles quem são os interessados nisso, que tipo de proposta, que tipo de forma que isso pode melhorar a vida dessas pessoas. Eles querem ter um manejo florestal sustentável, então quem é que pode dar o Estado tem o seu órgão de extensão rural que pode dar assistência técnica. Eles querem uma escola, eles querem um posto de saúde, tudo isso com a regularização fundiária resolve. E mais que isso, a gente cria a gente muda o paradigma, porque a gente para de imaginar, o Estado para de intervir nessas comunidades de forma a criar problemas e conflitos internos, porque eu não posso ir lá e dividir em quadradinhos de lotes, porque eles não usam a terra dessa forma. Então, o Estado faz a concessão da poligonal de toda a área que a comunidade para a associação mãe, e a gente pode, eles passam a ter a gestão do seu território, eles passam a ter a autodeterminação de como eles querem explorar o território deles, do que é importante para eles, do que é viável. É óbvio que desde que respeitados as normas ambientais de proteção, mas essas comunidades são comunidades centenárias, são comunidades que estão há muitos anos, que já estão explorando de forma sustentável os seus territórios, mas ficam sem ter regularização fundiária. Com isso, a gente abre um campo para que a gente possa discutir uma política econômica de baixo carbono, envolvendo essas comunidades, levando o desenvolvimento econômico para o interior do Estado, sem que seja através de pecuária, sem que seja através de soja, porque o desmatamento aqui na Amazônia, ele não se converte em desenvolvimento econômico. Você não tem aumento de arrecadação
com a pecuária que começa a entrar forte no sul do estado. Você não tem aumento de arrecadação nem melhoria do índice de desenvolvimento humano das cidades onde você tem aqui a agricultura de alta escala. A gente não tem esses índices. Ao contrário disso, a gente tem um aumento da violência, a gente tem um aumento da relação entre grilagens de terra, exploração florestal, exploração de ouro. A gente tem presença forte das facções criminosas que acabam ocupando territorialmente algumas comunidades. Então, a gente não está vendo esse padrão econômico que a gente quer importar do centro-oeste, do sudeste, do agronegócio, melhorar a vida das pessoas. Não, a gente não vê isso. A gente não vê. E os índices de desmatamento são tão altos e a gente não consegue perceber isso. Então, a gente começa a estabelecer, a partir disso, e a partir dessas ideias, um diálogo com o Ministério Público Federal, um diálogo com o Ministério Público Estadual, um diálogo com o Ministério Público do Tribunal de Contas, aqui, que tem uma forte atuação na área ambiental, um diálogo com a Procuradoria do Município de Manaus, para poder fazer com que a política pública ela se efetive da melhor forma possível e seja uma política pública que esteja direcionada às pessoas que, de fato, precisam do Estado, que precisam do papel do Estado nessa indução desse tipo de política pública. Então, eu acho que relatar um pouco dessa experiência e dessa vivência aqui é o que eu deixo para a gente poder continuar esse diálogo aí e ouvir a Caroline, e sigo aqui à disposição para a gente continuar conversando. Obrigada, doutor Daniel. Você falou sobre várias coisas interessantes e eu vou só trazer aqui um destaque para alguns pontos, porque, assim, tanto o diálogo amazônico, quanto os territórios de uso comum, quanto a questão dos reconhecimentos de diferentes grupos sociais, eles conversam com o que a gente vem trazendo em termos de discussão, assim. Existem vários procedimentos, mas também existem coisas novas, novos arranjos, novos olhares que a gente pode criar, trazer para otimizar e melhorar as relações que acontecem no território, para que a gente consiga chegar, alcançar as metas que a gente quer, sem necessariamente ser somente dentro do comando e controle. Então, assim, esses novos arranjos e baseados no diálogo é super proveitoso, acho que para todas as partes. Agradeço demais essas contribuições e a gente vai explorar um pouco mais no momento do diálogo, das conversas. Vou passar, então, a palavra para a doutora Caroline Prolo. Ela não estou aqui, mas ela é advogada, diretora executiva da Laclima, que é a rede de advogados que atuam em mudanças climáticas, consultora jurídica do International Institute for Environment and Development, IIED, mestre em Direito e Direito Ambiental pela University College of London. Super chique, tudo em inglês para poder dar trabalho de falar. Mas, Caroline, e uma coisa interessante, a Caroline acabou de voltar da COP, passou 2 semanas, assim, super falando sobre Acordo de Paris. Eu vou fazer também uma divulgação, aproveitar. Existe um site da Rede Laclima que tem um observatório do Acordo de Paris, eles fazem um trabalho super bacana. Eu indico, a gente vai estar botando no chat aqui o link para todo mundo poder conhecer. Caroline, passo a palavra. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite, obrigada pela indicação aí do nosso site na Laclima. Realmente tem muita informação para quem quiser entender de um jeito bem didático como funciona o Acordo de Paris. E é um prazer estar aqui com o Dr. Daniel, a doutora Annelise. Realmente meu papel aqui para complementar essas falas tão importantes deles, acho que é trazer um pouco do contexto internacional, do contexto do Acordo de Paris, onde entra o Acordo de Paris nesse assunto de florestas, de conservação florestal. Essas agendas, elas se cruzam, sim, e estou aqui para tentar elucidar um pouco isso. Não queria falar muito mais de COP, né? Tem muitas coisas que estão também relacionadas a isso, mas tive que selecionar aqui para o nosso tempo de conversa 3 dos temas da COP 27 que dialogam com o assunto das florestas, porque florestas especificamente não foi uma pauta da negociação formal da COP, que é a Conferência das Partes do Acordo de Paris.
Mas teve muitas outras agendas que dizem respeito ao tema da conservação florestal. Vou falar de 3 delas. A primeira é mitigação. Mitigação, né, os esforços da comunidade internacional de reduzir as emissões de gases de efeito estufa projetadas aí, né, nas nossas atividades econômicas habituais. A gente emite muito gás de efeito estufa e estamos aqui numa corrida contra o tempo para evitar de emitir tantos gases de efeito estufa, para assim evitarmos o aumento de temperatura perigoso da Terra. Então, obviamente, dentro da conferência das partes, a da COP, do Acordo de Paris, teve uma discussão sobre como a gente vai se descarbonizar, como a gente vai evitar esse aumento de temperatura perigoso, que é de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Essa agenda de mitigação, ela avançou, assim, não avançou em passos muito largos, mas ela avançou num passo importante, que é de sistematizar um pouco mais um caminho de aumento de ambição das metas climáticas. Não sei se todo mundo aqui lembra que cada país tem que apresentar uma contribuição nacionalmente determinada, a sua meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, para contribuir nesses esforços globais de não chegar nesse aumento de temperatura perigoso. E essa NDC precisa ser atualizada a cada 5 anos. O problema é que a última rodada de atualização das NDCs mostrou que a gente não vai conseguir evitar esse aumento de temperatura global se a gente se basear somente nessas metas que foram apresentadas. Então, está havendo um esforço adicional de tentar fazer com que os países melhorem as suas NDCs ou façam outras ações adicionais para tentar melhorar esse esforço global e fazer com que a gente evite chegar nesse aumento de 1,5 graus. Então, se criou um programa de trabalho para isso, que tem prazos, que vai começar a partir do final do ano que vem. Ele vai ser estruturado por setores, inclusive, o que poderia incluir o setor de uso da terra, o setor de florestas, e vai ter uma conversa, um diálogo sobre como reforçar, então, essas ações. É claro que é tudo ainda não está ainda muito delineado, a gente não consegue entender como vai funcionar, mas o fato e é super significativo, é que os países concordaram em se esforçar, em tentar promover mais ambição. E isso traz uma oportunidade para, no Brasil, a gente pensar em como o Brasil pode reforçar a sua NDC, principalmente considerando esse contexto de aumento de desmatamento e o papel das emissões de uso da terra no Brasil. Segundo ponto é o ponto de financiamento climático, como a Andrea já adiantou aí um pouquinho. Financiamento é um termo, obviamente, super amplo e dá para financiar um monte de coisas. Essa COP teve um êxito gigantesco em se conseguir criar um fundo para financiamento de perdas e danos climáticos, ou seja, para, de certa forma, compensar as perdas e danos de quem já está sofrendo por causa da mudança do clima, ou que vai vir a sofrer ainda mais. É o caso das ilhas do Pacífico, que estão submergindo, é o que a gente viu acontecer no Paquistão, com milhões de pessoas que foram afetadas pelas chuvas das monções. Então, tem danos muito concretos que países vulneráveis estão sofrendo, vai ter um fundo para financiar isso, vai ter outros arranjos financeiros para financiar isso. É a primeira vez que se conseguiu, em 30 anos de convenção, se falar sobre algum tipo de compensação para os pobres e vulneráveis que mais sofrem a crise climática. Mas, da agenda que nos interessa aqui de falar em conservação florestal, também tem um caminho para financiamento possível, né? E esse caminho ele já existe, já está desenhado no Acordo de Paris, ele até vem de antes do Acordo de Paris, mas no Acordo de Paris ele tem um artigo especial, que é o artigo 5º, que trata especificamente da importância das florestas na captura e no estoque de carbono no solo. Esse artigo, ele trata de uma modalidade de financiamento chamada pagamento baseado em resultados. É uma modalidade para projetos que demonstram redução de emissões de gases de efeito estufa decorrentes
de desmatamento e degradação florestal, ou seja, atividades que evitam o desmatamento fazem jus a receber esse financiamento, ou no nível dos governos, a demonstração da redução de uma taxa de desmatamento, de que o governo conseguiu conter o desmatamento, é uma demonstração suficiente para se obter esse financiamento baseado em resultados. E na decisão da capa da COP, porque a estrutura das decisões que culminam ali no final da COP, elas têm sempre basicamente tem uma capa que tem algumas mensagens mais políticas, em alguns encaminhamentos mais gerais, e tem depois decisões específicas de cada item de agenda. Como eu falei para vocês, floresta não era um item de agenda específico, mas ele entrou na capa da decisão. E foi interessante, porque a capa, apesar de ser uma mensagem mais política, foi de lembrar da importância das soluções baseadas na natureza para promover as ações de mitigação e adaptação que são necessárias para se cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Então, reforçou a importância do artigo 5º, reforçou a importância de os países doadores doarem dinheiro para financiamento de conservação de floresta, para as instituições financeiras que gerenciam esses recursos criarem os caminhos para se priorizar esse tipo de financiamento, e também para os países que fazem jus a esse financiamento que apliquem para recebê-lo. Então, trouxe uma mensagem importante para a continuação dessa agenda, já que as florestas elas têm um papel importantíssimo, como a gente viu, de sumidouros e reservatórios. E acho que todo mundo aqui sabe que o Brasil, inclusive, já se beneficiou desses financiamentos, né? Tanto por meio do Fundo Verde para o Clima. O Brasil, inclusive, foi o primeiro país do mundo a receber financiamento por redução de taxas de desmatamento pelo Fundo Verde para o Clima. E também o Fundo Amazônia, né? Que foi um fundo criado, inclusive, pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, para receber recursos de doadores para pagamento de atividades de conservação. Chegou a receber recursos dos governos da Noruega e da Alemanha, e retomado o Fundo Amazônia depois de alguns problemas no caminho. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é um importante instrumento de financiamento para a conservação florestal no Brasil. Agora, por fim, então, para finalizar, o outro resultado da COP que tem um impacto incidental nessa agenda de conservação das florestas, como o Dr. Daniel bem mencionou, é o avanço na implementação dos instrumentos de mercado de carbono do Acordo de Paris, instrumentos de cooperação, para falar de uma forma mais ampla, que estão no artigo 6 do Acordo de Paris. Acho que, né, naturalmente, também, como o Dr. Daniel já mencionou, existem muitas possibilidades de financiamento por meio de projetos de geração de créditos de carbono, que são formas de financiamento de conservação florestal. Aí, em particular, nessa situação de projetos, tem alguns obstáculos, particularmente para atividades que sejam feitas em unidades de conservação, porque, a rigor, os créditos de carbono só podem ser gerados em atividades que a gente chama de adicionais, que são aquelas que promovem reduções de emissões de gases de efeito estufa que não teriam acontecido em condições normais. Então, no caso das unidades de conservação, precisa se demonstrar aí de que forma que elas estão ameaçadas por uma pressão de desmatamento ou por algum outro fator que impeça a sua proteção, mas é um mecanismo, em tese, possível, a depender, inclusive, das regras que vão ser criadas no artigo 6 do Acordo de Paris. Então, a gente ainda não sabe como vão funcionar esses projetos. Agora, por outro lado, o artigo 6 do Acordo de Paris, ele também permite que os governos façam acordos de cooperação entre si. Isso já vem acontecendo bastante. Nesses acordos, os governos transferem de um para o outro o que a gente chama de resultados de mitigação. E aí, né, resultados de mitigação são reduções de emissões de gás de efeito estufa. Isso poderia incluir, em tese, resultados de desmatamento evitado, de taxas de desmatamento reduzidas. Então, numa situação como essas, um governo como o Brasil pode receber esse recurso em um acordo bilateral com outro país doador, destinado exclusivamente
a reduzir emissões de desmatamento evitado e repassar para os prestadores de serviços ambientais, aí para usar a linguagem da lei de pagamento por serviços ambientais, que acho que é um instrumento super útil que nós temos aqui no Brasil também. Mas o governo pode, então, repassar para esses prestadores de serviços ambientais que cuidam da floresta um pagamento por essa conservação. E isso, obviamente, então, poderia até incluir unidades de conservação. E só para finalizar, aí dentro dessa categoria de artigo 6 dos mercados de carbono, tem um instrumento bem interessante, novo aí dentro, que também está em elaboração, que é uma plataforma de cooperação entre os países que não envolve créditos de carbono. Então, essa última alternativa que eu mencionei de acordos bilaterais, a gente está falando sim em redução de emissões num país que gera créditos de carbono para outro país usar para comprovar o cumprimento da sua meta climática. Mas tem uma outra forma de cooperação que não envolve créditos de carbono, mas é simplesmente uma plataforma para juntar aqueles países que precisam de suporte para atividades de mitigação e outros países que têm recursos financeiros, de capacitação, de tecnologias, para que se consiga promover ações de mitigação conjuntas, também como uma forma aí de destinação de recursos. E tudo isso está ainda se desenhando, né? Teve um avanço na COP27 nesses instrumentos de mercado, com algumas definições importantes sobre o procedimento para participação nesses instrumentos, do ponto de vista de quais são os documentos que têm que ser protocolados, os relatórios que têm que ser apresentados, como vão funcionar os registros de carbono para essas trocas, para essas transferências desses créditos de carbono entre os países. Mas a verdade é que também muitas questões ficaram empurradas para o ano que vem, não deu tempo de decidir nessa agenda apertada deste ano tudo que se decidiria, inclusive as metodologias, né, em que a gente pudesse entender um pouco mais quais são os critérios para atividades florestais, né, questões importantes que precisam ser demonstradas, que é a permanência da floresta, né, e se evitar aí que tem algum vazamento de as atividades de desmatamento serem evitadas de um lado, mas na propriedade do lado elas vão acontecer. Então, tem algumas questões que ainda estão sendo desenvolvidas. Isso tudo bem, já se imaginava que ia ser muito difícil, está se criando uns mecanismos muito novos, né? E como eu disse, são três formas de se fazer esse tipo de cooperação com o mercado de carbono e com com essa plataforma. Então, ainda a gente vai precisar esperar um pouco mais, né? Até o ano que vem a gente vai ter um pouco mais de clareza, mas já pelo menos se tem uma ideia de por onde as coisas estão indo. Como eu falei, tem países que já estão fazendo acordos bilaterais, então nada impede que esses acordos possam começar a ser feitos e essas transações até mesmo possam acontecer e depois elas vão ficar anotadas ali dentro dos relatórios que estão sendo definidos dentro do Acordo de Paris na próxima COP. Mas é um potencial, com certeza, para o Brasil e para a conservação florestal aí nos países com esse importante ativo aí de descarbonização. É isso, eu vou encerrando por aqui, já falei demais, fico à disposição para responder as perguntas. A doutora Caroline Flores, mas não, foi ótimo. Tem um panorama assim, bem claro de um assunto que é complexo demais de ser falado. Adorei, foi ótimo. E trouxe alguns pontos super interessantes da gente discutir sobre pagamento do resultado. Aliás, só para complementar aqui, por fazer publicidade, o Fumbi tem um projeto em Mato Grosso que também atua com pagamento dos resultados. E realmente são projetos bem interessantes, porque tem que apresentar realmente uma diminuição do impacto, e são projetos que eles trazem um equilíbrio entre ações no campo, mas também estruturação dos órgãos que precisam desse fortalecimento. E quando a gente fala de financiamento,
existe um papel muito importante do orçamento público brasileiro e de ações nacionais, mas esse financiamento internacional também colabora muito com a ação, com diversas ações nos territórios. Então, trazer essas diferentes perspectivas são bem interessantes para a gente pensar também, refletir que as parcerias com os demais países são importantes e relevantes para a gente conseguir construir realmente as metas. E aí eu vou passar aqui para as perguntas que estão sendo feitas. Eu vou aproveitar, o João Pedro Gurgel está perguntando para a doutora Caroline se saberia dizer se há mecanismos de financiamento climático em curso nas unidades de conservação do bioma cerrado, como a RED. E eu vou aproveitar só para fazer também uma pergunta para você sobre, assim, pensando no mercado de carbono e sobre a questão das unidades de conservação terem que ter um adicional, a gente andou com um momento de estagnação de criação de novas áreas. Será que a criação de novas áreas vão poder ser consideradas dentro desse novo mercado? Você está ouvindo alguma coisa falar sobre isso? Porque é um ponto que gera alguma ainda dúvida. Eu vou primeiro fazer as perguntas e depois eu passo a palavra. Doutor Daniel Viegas, a Paula Souto, que é gerente do programa Copaíbas, que está tendo esse desafio com 4 componentes de lidar com diferentes aspectos, está fazendo uma pergunta dizendo o seguinte: olha, muito importante essa possibilidade de reconhecimento dos territórios de uso público. Quais são os critérios e evidências necessários para o reconhecimento desses territórios e se há outros estados fazendo uso de mecanismos semelhantes? E aí, aproveitando a pergunta dela, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o Fórum de Procuradores da República, que inclusive o Diálogos pelo Clima vai estar apoiando essa iniciativa, dando voz, que eu acho que é interessante mostrar o seguinte: existe um diálogo grande acontecendo entre os procuradores para tentar encontrar soluções. Doutora Annelise, você trouxe muita coisa, muita informação interessante sobre a atuação do Ministério Público, e aí eu queria perguntar assim, quais são as unidades, a gente percebe a importância das unidades de conservação, os desafios, assim, ela está agregando diferentes valores para as metas climáticas, mas a gente ainda enfrenta alguns desafios. Você trouxe alguns aspectos de dificuldades enfrentadas para a ampliação das medidas de conservação. Queria que você explorasse um pouquinho mais esses desafios e onde você vê as oportunidades da gente mudar esse cenário de construção de novos arranjos, em especial pensando nesses diferentes grupos sociais que a gente tem tratado aqui, assim, que tem os povos originários, tem as populações tradicionais, mas é uma gama de diferentes atores que compõem o território, e o doutor Daniel mesmo trouxe, assim, que são, muitas vezes, que vão trazer alternativas para a gente conseguir manter o território de pé. Então, para mudar um pouco a ordem, porque eu gosto de fazer essa mudança, eu vou passar a palavra para o doutor Daniel, depois a doutora Annelise e Caroline, e vou mudando. Ótimo. Bom, excelente a pergunta. A gente acabou de fazer redigir o decreto que regulamenta esse procedimento para poder dar uma fluidez ao procedimento, embora a gente já tenha feito alguns, mas a gente sentiu a necessidade de dar uma fluidez melhor e dar clareza e transparência para o fluxo. Então, a gente partiu do princípio de que o Estado ele tem que cumprir a Convenção 69, que deve priorizar o autorreconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. A partir disso, a gente prioriza a autodemarcação, quer dizer, onde as comunidades indicam que é o seu território de uso. Então, esse é o princípio básico. A gente não faz o Estado não faz essa redução. Inclusive, se as comunidades que elas conseguem parceria com entidades não governamentais para fazer a delimitação do território, no decreto que a gente redigiu, há a previsão do Estado aceitar aquilo como um documento técnico e validar para fazer a regularização fundiária. O único elemento que a gente fez para valorizar o Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que a gente tem aqui no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a gente não exige um laudo antropológico, mas a gente pede apenas que seja validado pelo Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, no decreto prevê o envio desse processo ao Conselho, para o Conselho validar aquele requerimento daquele povo, daquela comunidade tradicional,
que é uma forma também de valorizar, porque esse conselho tem a representação de várias organizações de povos e comunidades tradicionais, é uma forma de valorizar e trazer eles para a participação do processo. Olha, a gente não tem notícia disso que isso esteja ocorrendo em outros estados, assim, eu sei que no Pará eles estão buscando fazer isso dentro das unidades de conservação. Nessa semana passada, eu tive uma reunião com o professor Girolamo Trecani, que é o professor da Universidade Federal do Pará, e ele ficou bem impressionado, também pesquisa o assunto e diz que também não conhece outra experiência. Tem uma no Maranhão, mas é sobre quilombolas especificamente. Então, nenhum outro estado ainda tá fazendo isso. Essa articulação começou aqui no Amazonas. Sei que a Bahia tem a experiência do fundo de pasto, da população de fundo de pasto. Eles utilizaram um pouco o formato da nossa CDRU, só que lá eles não estabeleceram por prazo indeterminado, eles estabeleceram um prazo de 80 anos da concessão, que eu particularmente acho um absurdo, porque se o objetivo da concessão é fazer a regularização fundiária de quem está lá, o objetivo é manter as pessoas lá, dar segurança jurídica às pessoas estar lá, você não pode dar um prazo para as pessoas estarem lá. Se fosse um projeto de uma empresa que tem que desenvolver, gerar emprego ali naquela área, ou criar uma indústria ali, tem um prazo para fazer isso, mas não uma comunidade tradicional. Então, a Bahia andou mal nesse sentido, mas para regularizar as comunidades de fundo de pasto, que é um tipo de comunidade tradicional. A gente tem feito e aí falar um pouquinho do Fórum de Procuradores de Meio Ambiente da Amazônia Legal. Esse esforço a gente começou a se conhecer através do assessoramento que a gente dava aos secretários de Meio Ambiente e aos governadores dentro do consórcio da Amazônia Legal. E só que a gente foi se estreitando e vendo que haviam muitos problemas parecidos. Nós temos também um perfil parecido, isso ajuda muito o diálogo, tem sensibilidade para essas questões. A gente tem um grupo maior de procuradores de meio ambiente do Brasil, mas a gente percebe que tem um perfil próprio, de uma atuação muito própria aqui. E então esse grupo está buscando apoios e cooperações. O Funbil já se tornou um parceiro nosso, vai estar com a gente no próximo encontro. A Embaixada da Noruega, a gente está conversando com a Embaixada da Noruega, porque a ideia é que a gente possa usar a inteligência artificial dentro dos procedimentos das multas ambientais, porque a gente não sabe, a gente não tem dados concretos de quem são os desmatadores, como é que eles estão se articulando, se eles estão nos vários estados da Amazônia, as áreas, onde são as áreas mais atingidas, onde são as áreas mais autuadas, como a gente tem que usar da inteligência para poder efetivar mais essas multas, porque o Estado consegue efetivar menos de 2% das multas que os órgãos ambientais estão aplicando. Então, isso é um índice muito baixo. Se a gente vai para a parte tributária, realmente, se for 10% dos tributos o Estado consegue recuperar, já é muita coisa. Então, a gente, na questão ambiental, não consegue nem chegar perto disso, porque tem dificuldade de identificar, porque não tem áreas regularizadas, a gente não consegue identificar os proprietários, os infratores, e não tem estrutura dentro dos órgãos, acaba prescrevendo algumas multas. Então, esse é o nosso. A gente está se articulando para poder desenhar um projeto de uso de inteligência artificial para esses procedimentos. E, ultimamente, a gente tem discutido muito a questão da violência, que está preocupando a todos, que é essa articulação que a gente está vendo da grilagem de terra com a presença de facções criminosas muito presente. A gente tem estudos aqui da Universidade Estadual do Amazonas que desenhou a cartografia do crime, que consegue identificar a presença do cartel de Medellín dentro do narcotráfico na região amazônica. Isso é muito preocupante, porque você tem tráfico de armas, você tem comércio ilegal de ouro e você tem comércio ilegal de drogas, que está cada vez mais tornando a vida dessas comunidades ribeirinhas e tradicionais um verdadeiro tormento. Doutor Daniel, vou passar a palavra para a doutora Annelise, que o objetivo é que haja algo entre vocês. Então, doutora Annelise.
Bom, obrigada pela pergunta, Andréia. Na verdade, eu fiquei muito curiosa de ouvir mais o Daniel, embora você tenha me perguntado sobre os desafios. Eu achei muito interessante essa abordagem do Daniel a respeito do reconhecimento dos povos tradicionais, do direito ao território, né? Essa relação de pertencimento ao território. Me pareceu uma ideia fantástica, porque ela rompe com essa visão patrimonialista do nosso direito. Então, a gente tem uma visão muito arraigada, a propriedade privada, muito difícil de conseguir trabalhar a conservação ambiental quando se tem essa visão tão arraigada. Então, me perguntasse desafios para implementar a proteção ambiental. Eu estou no Rio Grande do Sul, aqui é um estado de vocação agrária muito forte, e aqui é muito difícil, por exemplo, se conseguir uma proteção coerente com a necessidade da conservação. Então, a gente tem situações de ilhas, né? Então, tem uma unidade de conservação que não tem conexão com absolutamente nada, porque nós temos aqui o bioma Pampa, em metade do estado. Então, aquilo que faz parte do bioma Pampa, a vegetação é campestre. Nós não vamos ter floresta, mas isso não significa que essa vegetação campestre, que é uma remanescente vegetação nativa, mas do tipo campestre, não vá também fixar carbono, não vá também ter funções super importantes de mitigação climática. Só que isso não é visibilizado. Então, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Um processo muito avançado de conversão do solo, tanto para atividades de soja como silvicultura, em larga escala. Então, em termos de desafios, se tem hoje uma situação muito difícil, assim, pela fragmentação das áreas, né? Então, a gente sabe que precisa ter conectividade para que haja também uma proteção mais consistente da biodiversidade. A gente precisa ter a conectividade entre áreas. E aqui no nosso estado, por exemplo, um assunto que está, inclusive, judicializado é a exigência da reserva legal, porque as propriedades rurais que estão localizadas no bioma Pampa e que têm atividade campestre estão se autodeclarando no Cadastro Ambiental Rural como áreas rurais consolidadas para a finalidade de não terem a necessidade de constituir reserva legal. Então, o nosso estado ele tem um desafio grande pela frente, porque, como foi apontado aqui nos diálogos, não têm sido criadas novas unidades de conservação. Nós estamos ainda lutando pela consolidação daquelas que já existem. Novas unidades de conservação não têm sido criadas. No bioma Pampa, nós temos pouquíssimas. E essas áreas são ilhas que não se conectam com nada. Então, não se conectam com reservas legais, porque os proprietários, no contexto do cadastro rural, omitem a reserva legal, dizem que tem zero de remanescente de vegetação nativa, e aí acaba se tendo uma dificuldade de promover essa aproximação entre o direito e a ecologia, que a ecologia ela trabalha com a visão da integração, da conexão, e se acaba não se tendo instrumentos de ordenação do território numa escala regional. Então, me parece que essa dificuldade de escala também é uma dificuldade, porque, ouvindo a Caroline, eu fiquei pensando, assim, talvez por participar do Ministério Público Estadual, a dificuldade que é num país onde a gente tem, por exemplo, a competência dos municípios para licenciamento ambiental e para ordenamento do solo, fazer com que isso, tudo que a Caroline mencionou, possa fazer algum sentido. É como se a gente tivesse escalas de tomada de decisão que não tem como se comunicar, porque se a gente vai pensar nessa escala cotidiana, que é uma escala local, muito dificilmente as cidades médias e pequenas elas vão ficar completamente fora da possibilidade de compreensão de tudo isso que foi mencionado, né? Talvez as capitais, que são apoiadas por entidades mais importantes, como o ICLEI, aqui em Porto Alegre, fez o inventário de gás de efeito estufa, vai ter o seu plano de ação climática, mas a gente vai pensar em cidades médias, cidades pequenas, então nem se fala
elas estão recém querendo discutir a APP urbana, com o intuito, inclusive, de flexibilizar a APP urbana. Então, embora o nosso foco aqui seja unidade de conservação, eu acho que a gente tem que pensar nessas conexões, nessas funções que a vegetação nativa precisa desempenhar. Temos que debater, né? Debater, inclusive, essas APPs que estão indo a um caminho da degradação completa, na medida em que houve uma alteração de legislação que passa a permitir que os municípios, ouvidos seus conselhos, possam definir metragens de APP urbana. Então, Andréia, os desafios são gigantescos e passam pela superação desse pensamento tão arraigado da propriedade, né? Daquilo que é da pessoa, que ela não vai flexibilizar em nada, ela quer poder usar a exaustão, se ela puder cortar tudo, ela vai cortar, né? Então, por isso que eu fiquei encantada de ouvir a fala do Daniel, quando ele fala dessa aproximação com as comunidades tradicionais, essa fala que ele nos traz de que justamente onde tem populações tradicionais existe uma maior adesão à conservação. Então, acho que o Daniel aqui nos trouxe uma lição importantíssima que possa, quem sabe, ser replicada para os outros estados. Obrigada. Daqui a pouco eu vou fazer mais perguntas em cima do que você falou. Vou passar agora para a Caroline. Doutora Gabi. Bem, retomando aqui, a primeira pergunta foi sobre projetos, atividades de conservação florestal no Cerrado, se tem alguma atividade em andamento, me ocorre aqui só mesmo atividades privadas dentro do mercado voluntário de carbono. A gente teve recentemente um primeiro programa de REDD+, no Cerrado, foi super divulgado, ficou bem em evidência aí. Fui até procurar o nome que eu não lembrava, mas o nome é bem esse, é Programa REDD+ Cerrado. É uma iniciativa do Reserva Sul Votorantim, com a CBA e alguns outros desenvolvedores de projeto. E o conhecimento que eu tenho é de que tem outras tentativas de se fazer projetos de carbono para esse mercado privado, do mercado voluntário de carbono. No Cerrado tem questões, acho que de viabilidade mais financeira mesmo, né, que é diferente da região da Amazônia, relacionadas ao preço da terra, né, a competição aí com outras atividades econômicas da agropecuária, mas parece que está tendo muito apetite em se viabilizar projetos no Cerrado, projetos de carbono. E aí a sua pergunta, Andréia, é super interessante, sobre como fica aí a criação de novas áreas de unidade de conservação nesse contexto, né, dos mercados de carbono e desses critérios aí de adicionalidade. Isso me coloca, acho que a questão fundamental aqui é que a gente precisa ter algumas conversas sobre quem é que vai fazer mitigação no Brasil, como é que a gente vai dividir esse orçamento de carbono, quem é que vai ficar com esses créditos, né? Porque tem, como eu falei, atividades no mercado voluntário de carbono, tem atividades né, que estão sendo financiadas por governos e, às vezes, esse financiamento vem sem nenhum crédito de carbono em contrapartida, que é o caso dos pagamentos baseados em resultados, mas também está se vendo modalidades em que governos financiam conservação florestal em outros países, tem algumas iniciativas. Tem uma iniciativa famosa, recente, né, a iniciativa LEAF, que tem aí por trás países como os Estados Unidos, mas eles, dentro de algumas dessas linhas de financiamento, se envolve ter na contrapartida o crédito de carbono. Mas aí, por outro lado, a gente tem os mecanismos do Acordo de Paris, que trazem também a possibilidade de o setor privado fazer esses projetos e vender para um outro país, contabilizar na sua NDC, e o governo brasileiro vender também créditos de carbono e ter que contabilizar isso na sua NDC. E aí fica essa grande dúvida, quem vai fazer o que aqui, porque tem repercussões nisso, né? Se você vende um crédito de carbono, você está dando um direito exclusivo para outra parte usar aquela redução de emissões que você não vai poder usar, né? Então, se a gente sair por aí vendendo crédito de carbono de tudo que a gente faz no Brasil, como é que a gente vai cumprir a própria NDC? Então, essas são reflexões importantes que nos ajudam a pensar também um pouco disso. Quem vai ficar com os créditos de carbono da floresta? É o setor privado? É o governo brasileiro? É o cumprimento da nossa NDC? A gente vai vender para um outro? E nisso entra as discussões sobre as unidades de conservação. Eu acho que tem uma parte do que o governo vai fazer
que precisa ser um esforço do orçamento público mesmo, não tem jeito, a gente tem que destinar recursos para mitigação, e tem outras coisas que a gente pode se escorar nesses pagamentos baseados por resultados, que são também muito relacionados a esse modelo de rede mais jurisdicional, inclusive, né, em que o governo possa simplesmente fazer um acordo de cooperação com outro país, receber o dinheiro pela redução de desmatamento e reverter isso em pagamento em pagamento por serviços ambientais para a comunidade que conserva a floresta. Então, essa é uma possibilidade muito concreta de se fazer, né? O que falta é operacionalizar isso, criar o framework, a governança disso, né? Tem uma certa burocracia, uma dificuldade de se criar um sistema como esse. Acho que, e para dizer também que nenhum país do mundo fez isso, tá? Então, a gente está falando realmente de uma coisa super nova. E, por outro lado, aí a sua pergunta especificamente de adicionalidade, porque, de fato, a gente não pode se basear num sistema de projetos de carbono que eventualmente vá dissuadir ou desincentivar, criar um incentivo perverso para a criação de novas unidades de conservação, porque, nesse caso, não tem adicionalidade dos projetos, né? Tem várias dificuldades com esse conceito de adicionalidade que já estão sendo discutidas aí no mercado, por causa desses incentivos perversos. Mas acho que no caso concreto também dá para se estudar, dá para se desenvolver. A gente está num momento em que essa abertura está acontecendo, de se rever todos os parâmetros de como funcionam os mercados de carbono. Acho que esse é um momento propício para se questionar essas premissas, para que elas não desencorajem as políticas públicas que são importantes para os países cumprirem suas metas climáticas e quererem mais ambição nas suas metas climáticas. Como sempre, vocês são ótimos. Eu queria só acrescentar uma coisa. O programa Copaíbas, a qual o Diálogos pelo Clima está vinculado, ele tem 4 componentes e ele visa a proteção da Amazônia e Cerrado. Inclusive, dentro do Cerrado, a gente tem o apoio a 21 unidades de conservação e cadeias produtivas. Então, vem também trazendo algumas respostas de projetos que estão envolvendo a redução do desmatamento e mudança climática no território. Eu queria passar para a última rodada de perguntas, porque assim, acho que tem tantas coisas interessantes que vocês trouxeram aqui, porque é até difícil de fazer uma mediação qualificada, mas, doutora Nelise, você trouxe uma série de coisas assim, em relação à propriedade privada, a questão da gente fazer uma maior conectividade, e eu fiquei pensando aqui nos diversos trabalhos que a Brampa vem fazendo em relação a pensar esses territórios e, inclusive, como divulgar mais. E aí o doutor Daniel falou sobre inteligência artificial, eu lembrei que vocês também estão com um projeto de inteligência artificial visando olhar para mudança climática, para informar. Eu queria ver com você, que você explorasse um pouquinho esse tema, que eu acho que existe uma conectividade de como a comunicação também e as estratégias, as ferramentas estão ajudando a gente a olhar para o espaço, olhar essas ilhas, olhar esses fragmentos, pensar onde a gente precisa intervir, como é que, na verdade, a tecnologia veio para trazer também resultados super positivos para a gente pensar o território. Então, trouxe uma série de elementos aqui para te deixar à vontade. Doutor Daniel, olha que interessante, vocês são de organizações diferentes, mas estão trabalhando de inteligência artificial de formas diferenciadas, mas que têm o mesmo objetivo no final do dia, que é agregar valor à conservação. Então, seria interessante, assim, só explorar um pouquinho mais a questão da inteligência, como vocês veem a inteligência artificial ajudando para vocês nos processos. E eu queria ver se você podia explorar também uma questão assim, quando a gente olha para a questão da redução do desmatamento, tem essa questão da violência, de como estão entrando a questão do crime nas comunidades, de como a gente pode criar alternativas econômicas, de como a gente pode ter uma presença maior do Estado. Senão, é uma composição de olhares para quando a gente vai ver o território. E aí, se você pudesse trazer um pouco mais desse olhar que vocês estão fazendo sobre esse tema, interessante, que já puxa para outros aspectos, que como é que a gente mensura, valora, tem alguns aspectos que vão decorrendo disso.
Caroline, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, você tem que estar conversado muito com os diferentes atores, procuradores, Ministério Público, você tem estado com uma parceria com vários atores. Eu queria a sua opinião, e aqui, como é que a gente traz mais para o dia a dia dos diversos atores do sistema de justiça brasileira essas informações que são complexas, a gente entende que existem nichos de conhecimento, como é que a gente pode traduzir de uma forma cada vez mais fácil e acessível para que as pessoas se entendam, se coloquem dentro da questão climática. Teve uma pesquisa muito interessante que é recente, que fala que os brasileiros eles identificam as mudanças climáticas, eles confiam que isso realmente está acontecendo. Isso, dados o momento atual, é bem interessante você ver que reconhecem. Então, como é que a gente transforma isso em capilaridade? E aí eu vou mudar de novo a ordem, vou começar com o doutor Daniel, depois Caroline e por fim a Annelise, tá? Doutor Daniel. Bom, excelente as perguntas. A doutora Annelise pegou perfeitamente a ideia. A ideia da regularização dos territórios de uso comum é exatamente essa, é não privatizar a terra. Porque se a gente privatiza os territórios, se a gente privatiza essa terra, o mercado vai comprar essas terras e vai expulsar essas famílias, não tem como. Então, a legalização delas do modo tradicional é um tiro de morte nas comunidades. Por isso que a gente teve que pensar um formato que mantém uma proteção para essas comunidades. Porque no momento em que a gente privatizar essas terras entrarem no mercado privado de imóvel rural, vai acontecer o que aconteceu nos assentamentos do INCRA, aqui no Amazonas. Todos estão sendo comprados por fazendeiros que vêm do sul do estado e estão começando a explorar com pecuária, explorar com soja, e perde-se o controle. Então, a ideia realmente é essa. A ideia em relação à inteligência artificial, André, que você estava colocando, o projeto é que a gente fez algumas oficinas, tanto do processo com os agentes ambientais, os analistas ambientais, que são os servidores que trabalham na autuação das multas ambientais, para descobrir quais eram as dificuldades que eles estavam passando. Então, fizemos uma reunião, nós, procuradores de Estado do Meio Ambiente, com os nossos servidores em conjunto, servidores cada um das suas secretarias ou autarquias. E depois, quando essas multas ambientais elas são aplicadas e chega na fase final do processo, o Estado faz a inscrição dela na dívida ativa e aí pode fazer a cobrança. Então, começa uma segunda fase, que é a cobrança judicial dessa multa. E aí nós fizemos oficinas com os procuradores da área tributária, que trabalham com as execuções fiscais, para descobrir quais eram os gargalos dos procedimentos de execução fiscal. E aí a gente começou a perceber que, tanto num quanto no outro processo, há formas, nem tanto, não precisaria nem chegar à inteligência artificial, mas certas automações que facilitariam muito a atuação tanto dos analistas ambientais quanto dos procuradores, e a gente poderia ter dados que mostrem para a gente, até orientem a política pública, para a gente saber assim, olha, aqui não vale a pena, a fiscalização não vale a pena pegar esse tipo de crime nessa região aqui, vamos focar em outra, porque a gente está começando a ver que o desmatamento está vindo para essa região. A gente consegue ajustar os recursos que a gente tem de forma mais eficiente se a gente tiver a leitura do que está acontecendo, e a gente não consegue ter isso em tempo real. Os criminosos atuam muito mais rápido do que a gente é capaz de fazer uma leitura sistêmica da situação. Em relação à violência, à alternativa econômica, é uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Assim, se a gente não conseguir viabilizar política econômica para essas comunidades, a gente não vai conseguir vencer essa batalha com o narcotráfico, com essa violência. A gente não vai. Então, a gente precisa realmente... E a gente tem experiências que são fantásticas aqui no Amazonas. A gente tem aqui a ASPRO, que é a Associação dos Produtores Rurais de Carauari, uma cidade do interior aqui, bem afastada de Manaus. Eles, sem apoio governamental, o único apoio que eles têm é porque eles conseguem vender para merenda escolar alguma parte do pescado, mas eles fazem um manejo do pirarucu nas comunidades de uma unidade de conservação lá em Carauari. E eles fizeram uma coisa que eu acho sensacional, eu adoro contar isso. É uma associação
de pequenos agricultores que, se você conversar, não tem nenhuma liderança que fez um curso de economia, uma faculdade, não. São pescadores que se organizaram, que tiveram apoio de várias entidades não governamentais, se organizaram, e eles perceberam que eles estavam vendendo o pirarucu a um preço de R$ 5 o quilo, enquanto a gente aqui em Manaus, para comer esse peixe, a gente paga R$ 27 o quilo. R$ 20 o quilo, quando você consegue um preço bom, R$ 20 o quilo. Então, eles estavam percebendo esse desastre. O que eles fizeram? Eles fizeram uma intervenção econômica, conseguiram um capital de giro e compraram pescado dos agricultores da região por um preço maior e quebraram os atravessadores, porque os atravessadores não conseguiram competir com eles. Então, eles fizeram uma coisa fantástica, sem apoio governamental, sem nada, só da organização da comunidade de base. Então, assim, são alternativas econômicas que fazem com que essa associação hoje está vendendo pirarucu para restaurantes de luxo do Rio de Janeiro, que eles foram no Rio e fizeram uma proposta para os chefes de cozinha fazerem um peixe amazônico, já que a Amazônia está no cenário, e muitos chefes toparam e eles conseguiram com isso. Então, assim, é só um exemplo de que a população tradicional consegue construir alternativas. Se o Estado perceber isso e conseguir estimular, a gente consegue vencer essa batalha, essa guerra, aliás. História ótima, adorei, vai bem bacana. Obrigada, doutora Caroline. Olha, essa sua pergunta, Andréia, eu gostei porque acho que é tudo que a Laclima vem tentando fazer, né? É tentar qualificar esse debate de mudança do clima, mas principalmente eh, eh, divulgar, disseminar com qualidade, mas antes de mais nada que seja compreensível, né? Acho que a gente ainda tem um desafio gigantesco de comunicação do problema da crise climática. Acho que as pessoas ainda não sabem o que é que causa o aquecimento global, que atividades econômicas emitem gases de efeito estufa, essas coisas muito triviais que são importantes para que as pessoas entendam por que estamos aqui, o que precisa ser feito para se conter, e também não sabem quais são as correlações entre os problemas das vidas delas com a mudança do clima, né? E então acho que sem dúvida, o objetivo da Laclima e acho que de muitas outras organizações, a própria Abrampa, né, doutora Annelise, vem fazendo um trabalho maravilhoso acho que de educação, de capacitação em relação à matéria de mudança do clima, principalmente no sistema do Ministério Público, mas é o mais importante, é educar, trazer para o mainstreaming mesmo essa questão da mudança do clima, mas requalificar para que as pessoas percebam que isso diz respeito à vida delas, né? Então, esses incidentes ocorridos no Brasil nos últimos tempos, de deslizamentos de terra, de inundações, de chuvas torrenciais, as pessoas não associam isso com a mudança do clima, acham que é um fator divino, providencial, e os governos, a gente vê muitas vezes imputando isso, os governos locais, né? Mas é um problema de planejamento urbano, que é um problema de adaptação climática. Então, ressignificar isso para as pessoas, principalmente olhando para as comunidades locais, para os governos locais, para as comunidades tradicionais, trazer essa correlação. Acho que as comunidades tradicionais já entenderam muito melhor, talvez, que a gente, mas trazer essa percepção de que qualificar o debate dessa maneira é importante, porque a gente tem hoje frameworks legais para lidar com a crise climática. E então tem que repetir muitas vezes isso faz parte de um projeto de educação, de capacitação, de comunicação. Acho que as estratégias de litigância também, doutora Annelise, são super importantes para isso, né? Para que o judiciário entenda esse problema, e isso ainda não é disseminado, então tem que realmente, acho que, inserir essa temática, conectar ela sempre que possível às questões ambientais, quando tem essa conexão, e muitas vezes tem. Do ponto de vista aí agora dos mercados de carbono, que acho que
é um outro layer de dificuldade, talvez ainda maior do que entender a crise climática. Esse é também um desafio enorme de educação. Acho que é um desafio que é urgente, porque a gente vê que está havendo um assédio muito grande principalmente de comunidades tradicionais, por desenvolvedores de projeto, né? Tem algumas reclamações que eu tenho ouvido falar bastante volumosas, e está se avolumando bastante, tem ação judicial, inclusive, tem algumas questões que estão surgindo que mostram que a gente precisa de um ambiente minimamente regulado, a gente talvez precise do Estado para ajudar a colocar alguma ordem nisso, trazer um pouco mais de segurança. Também precisamos de mais entidades fiscalizando isso, esses, né, watchdogs que tem lá fora, aqui no Brasil, talvez a gente precise disso também, mas de uma forma geral, é um esforço de todos nós de estarmos alertas e de compartilharmos a informação correta e a melhor informação sempre que possível, e de uma maneira simples, simplificada, que acho que é uma coisa que às vezes nós do direito aqui temos dificuldade, então tentar sempre traduzir isso da forma mais simples possível para os públicos de interesse todos capturarem a ideia. Ótimo, obrigada, doutora Caroline. Eu acho que essa última mensagem foi ótima. Essa tradução, simplificação do diálogo ajuda muito na comunicação, faz toda a diferença. Doutora Annelise. Bem, então eu queria noticiar assim, 2 iniciativas da Abrampa, uma delas direcionada para a região amazônica, foi o ano passado, ainda na gestão da doutora Cristina Seixas, foi lançada uma plataforma digital que mapeia ilícitos ambientais da Amazônia Legal. Então, é um trabalho que já é destinado para os colegas que atuam nas cidades, nas comarcas da região amazônica, e é uma plataforma que eu estava olhando, porque eu, infelizmente, não tenho essa plataforma, né, não trabalho com isso, mas houve uma articulação da doutora Cristina a partir dos dados do CNJ, para alimentar essa plataforma com autos de infração, com dados georreferenciados, então permitindo que os promotores consigam ter acesso aos ilícitos ambientais que acontecem e, dessa maneira, consigam atuar na esfera criminal de uma forma mais intensa. Então, e não só na criminal, mas também buscando ações de responsabilização civil também. Então, a Abrampa lançou em agosto de 2021 essa plataforma, e é muito interessante, porque traz esses cruzamentos de dados georreferenciados com os autos de infração, com as estatísticas. Então, é uma base de dados para o início de uma investigação civil e criminal muito interessante, permite que, a partir disso, o Ministério Público requisite o inquérito policial, uma perícia para o Instituto de Perícias. Então, bem bacana, né? Chegando em áreas remotas, áreas de difícil acesso. Então, uma ferramenta muito bacana de iniciativa da doutora Cristina Seixas, quando, então, presidente da Abrampa. E agora, mais recentemente, já na gestão do doutor Alexandre Gaio, a Abrampa emitiu uma nota técnica para incentivar os colegas e também aos órgãos ambientais estaduais e federais, enfim, mas demonstrando assim, a importância de se utilizar os dados do Mapiomas, né, os alertas do Mapiomas, essa fiscalização por meio de satélite. Então, é uma nota técnica que a Abrampa publicou, em que até está disponível na nossa página, queria chamar a atenção, identificando a importância de se priorizar os mecanismos de fiscalização remota para a caracterização de desmatamentos ilegais, inclusive solicitando-se aos órgãos ambientais a suspensão dos cadastros rurais desses responsáveis. Então, também é um trabalho interessantíssimo, assim, na medida em que mostra essa riqueza da utilização de dados de satélite para caracterização de prova. Então, é uma nota técnica direcionada tanto para os promotores, procuradores, que muitas vezes não têm muita familiaridade com esses dados. A Abrampa ela tem realmente se dedicado a essa atuação formacional dos promotores, dos procuradores, porque acontece muito assim do colega atuar numa comarca de entrância inicial e ele se vê às voltas com todas as atribuições ao mesmo tempo.
Então, a Abrampa, olhando também para esses colegas que estão na linha de frente, em locais, muitas vezes com pouca infraestrutura, vão fazer requisições para os órgãos ambientais, vai demorar muito que venham essas requisições. Então, quando é disparado um alerta do Mapbiomas, a partir desse alerta já se ter condições de adotar medidas cabíveis para a suspensão de uma determinada atividade. Nessa nota técnica, inclusive, se consta a sugestão para o órgão ambiental, também com base nos dados do Mapbiomas, já lavrar o auto de infração e determinar o embargo da área, o que permite, por exemplo, a suspensão de financiamentos bancários. Então, é uma forma de pensar numa rede de trabalho, né? Ou seja, a partir daquele dado Mapbiomas, aquilo vai para o órgão ambiental, que já pode suspender alguma licença, pode embargar, pode interditar, e também pode ser enviado para uma instituição bancária, enfim, para que suspenda créditos agrícolas. Enfim, são iniciativas que permitem olhar para a atividade econômica de uma forma mais ampla, né? Não só localizada, mas dentro das suas diversas conexões no ambiente de mercado. Não sei se te atendi, André, porque eu, particularmente, tenho usado mais o Mapbiomas Alerta, né? Já trabalhei mais de uma vez com situações dentro dessa iniciativa. Ótimo. Infelizmente, eu vou ter que fechar esse debate agora por causa do horário, mas eu queria super agradecer a presença de vocês e por ter ajudado a gente a fechar esse ciclo com tanta qualidade. Vocês trouxeram elementos muito bons para a gente pensar e estruturar. A gente fecha agora esse ciclo do Diálogos pelo Clima online, começamos no presencial. Então, para quem está assistindo, primeiro, obrigada por estar assistindo. E a gente vai em breve trazer novidades, seja com o Fórum de Procuradores, seja em parceria com o Ministério Público, a Laclima, que está nossa parceira também. A gente vai trazer novidades, vai trazer outras publicações e ideias que estão sendo criadas. Para quem tiver interesse, conheça o programa Copaíbas, que tem 4 grandes componentes que vão trabalhar áreas protegidas, povos indígenas, vai trabalhar com a cadeia de valor e também a questão da comunicação. A gente fecha esse ciclo, então, com muita qualidade. Agradeço. Muito obrigada a todos. E em breve temos novidades. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado. Andréia. Foi um prazer com vocês.